Olá, boa tarde. Meu nome é Carlos Henrique. Minha parceira de grupo se chama Emily Ohana. E eu vou te apresentar um pouco do Antigo Egito. Vou te contar como era a escrita, o que garantiu a sobrevivência dos egípcios, no que se baseava sua economia e um pouco mais. Se você gostar do vídeo, dá uma passada lá no canal Geografia Gourmet que tem muito mais assunto interessante. Vamos começar falando da escrita. A escrita no Antigo Egito, ela foi muito importante, porque facilitou e conseguiu de uma certa forma permitir a comunicação, principalmente na parte do controle de impostos. Existem três tipos de escrita no Egito Antigo. A mais importante delas é a hieroglífica, que era utilizada para impressão de imagens em túmulos e templos. Em seguida, a hierática, que era uma leve simplificação da hieroglífica. E por último, a escrita demótica, que era utilizada para escritos menos importantes. Agora vamos falar um pouco da economia. A economia naquela época, ela era baseada principalmente na agricultura e na pecuária. Havia o cultivo de cereais, como a cevada e o trigo, também o cultivo de legumes e árvores frutíferas que rendiam muito. Eram criados porcos, cabras, bois e cavalos. Também se fabricava com papiro, que era encontrado nas margens do rio Nilo. Se fabricavam papel, cestas, cordas e sandálias. Fora isso, eles também faziam a comercialização de mercadorias e artesanato. A pesca, a caça e a extração mineral mais tarde se tornaram muito importantes na sua economia. Agora, falando um pouco sobre a sociedade. Os egípcios viviam numa sociedade hierarquizada. O faraó era a maior autoridade, considerado por muitos um deus na terra. Logo abaixo do faraó vinham sacerdotes, nobres, militares, escribas, comerciantes, artesãos e camponeses. Por último, finalmente, os escravos, a classe social menos valorizada. Eles eram usados pelo faraó para a construção de qualquer coisa, novos templos, pirâmides, enfim, qualquer construção, o faraó usava os escravos como seus servos. Cada uma dessas classes sociais possui suas funções perante o Estado, que no caso o faraó, sendo que quem tinha menos poder deveria sempre obedecer quem estava acima. Falando agora um pouco sobre o rio Nilo. O rio Nilo foi essencial e de extrema importância, já que a região do Egito Antigo era toda formada por um completo deserto, e o rio Nilo era utilizado como principal via de transporte, além de ser para muitos a única fonte de alimento e de renda. Ele também era usado para pesca e para o consumo. E por fim, o rio Nilo era a base da agricultura, que acabou também gerando uma grande fonte de renda nisso. Como podemos ver na imagem, o rio Nilo corta todo o Egito Antigo, desde onde eram construídas as pirâmides até os templos dos considerados deuses, como o templo de Ramsés II e o templo de Horus, considerado rei do céu e do sol. Enfim, o Nilo foi o mais importante dos fatores para a sociedade antiga do Egito. Como diz Heródoto, geógrafo e historiador grego, o Egito é uma dádiva do Nilo. Vou explicar agora para vocês a periodização do Antigo Egito. Primeiro, temos o Antigo Império, que vai de 3200 a.C. até o ano de 2400 a.C. Durante o Antigo Império, foram construídas obras de drenagem e irrigação, que permitiram a expansão da agricultura. Tivemos depois o Médio Império, datado de 2400 a.C. até 1580 a.C. Nesse período, as conquistas territoriais trouxeram prosperidade econômica, mas um tempo depois houve a invasão dos Hicsos, devido ao enfraquecimento do Estado, que era o faraó. E os Hicsos, esse grupo invasor, ficou no poder por mais ou menos 200 anos. Por último, vem o Novo Império, que remete às datas de 1580 a.C. a 525 a.C. É nesse período que há a expulsão de grupos invasores,
Mas, um tempo depois, com o enfraquecimento do Estado, o Egito foi conquistado por assírios, persas, gregos e romanos. Já na cultura, a parte artística e cultural dos povos egípcios estava relacionada principalmente a tradições religiosas e funerárias. Praticamente toda a arte egípcia estava interligada num contexto religioso ou político, como a representação do faraó. A cultura do Antigo Egito era parte do modo de vida, costumes e tradições da mais antiga sociedade egípcia. E para terminar, passa lá no canal do Homem, da Fera, da Lenda. Valeu, Blane!